Mais uma vez eu voltei a essa tribuna e, de uma certa forma, um pouco emocionada. Emocionada por quê, novinha? Porque o nosso hino, a nossa música, a letra da nossa música é uma letra muito bonita. Ela fala das nossas realidades, da nossa cidade. Então, assim, é um momento muito oportuno de tornar público os personagens, as pessoas responsáveis pelo nosso hino. Hoje, ela é tocado nas escolas e em todos os eventos municipais. Mas eu acredito que talvez 90% do nosso povo não conhece os grandes artistas, os grandes responsáveis por tão bela melodia. Então, falar desses quatro personagens é muito simples. Só em ouvir essa melodia já nos traz uma inspiração profunda, porque falar da nossa cidade em ritmo de música não é fácil. Mas está aqui o professor Francisco Reis, o responsável pelo poema. Professor Chico Reis, eu peço uma grande salva de palmas. Em visita ao professor Francisco Reis, para fazer uma busca, uma escuta de como foi que ele se inspirou, o que levou ele a fazer essa música, sentado em uma manhã, das 10 da manhã até o meio-dia, sentado com ele em troca de conversas, perguntas e respostas, onde ele me disse que se inspirou na poesia, porque ele gostava, ele queria muito que um dia aquela poesia se transformasse em um hino. Inspirado pela professora Elizabeth, secretária de Educação da época, ela assumiu a secretaria e, quando chegou, encontrou aquele poema. O mesmo encontrando, essa foi a fala do nosso professor Chico Reis. O mesmo encontrando o poema, ela se dedicou em pedir para que transformasse em uma melodia. Conhecendo ela o talento da nossa Sandrinha, está ali presente, a qual peço uma grande salva de palmas para ela também. Também a convidou, né? A Sandrinha, na época, era a coordenadora da Banda Laço. Professora Elizabeth também convidou a Sandrinha e deu uma missão, como vocês ouviram na biografia da nossa professora de música. Deu uma missão que não era muito fácil. Mas a professora Elizabeth, hoje nossa primeira-dama, na época era secretária de Educação, conhecia o talento e sabia que Sandrinha era capaz. E, mais uma vez, ela o motivou, o incentivou, porque o sonho da nossa primeira-dama era tornar aquele poema o que hoje está sendo o nosso hino tocado nas escolas e nos eventos municipais. E o nosso hino não é feio, ele é muito bonito. Ele traz história da quais nós não sabíamos e não conhecíamos. E eu pergunto para vocês, vocês sabiam que o nosso hino tem esses grandes artistas por trás dele? Quem aqui sabia? Levanta o braço. Vocês sabiam que eles eram responsáveis por este hino? Se fosse uma questão de uma prova para... Será que os nossos alunos, uma prova para a faculdade aqui, vamos fazer um exemplo. Teve uma aula e os alunos teriam que ser aprovados para um vestibular e fosse questionado o nome completo das 4 pessoas idealizadoras, responsáveis e competentes pelo nosso hino. Vocês acreditariam que os nossos jovens alunos conseguiriam responder? Não. É esse o motivo do qual a Câmara Municipal de Vereadores hoje está fazendo essa moção de aplauso. Existe uma pessoa por trás desse hino muito importante. Foi quem encontrou o poema, procurou o professor Chico Reis, depois procurou a professora Sandrinha e entregou esta missão. Depois de encontrar eles dois, se preocupou com a música, com a melodia. E agora, nós temos um poema que foi transformado em música. Quem vai cantar? Imediatamente a professora Eliette, do qual peço desculpa, que devido à correria, pequei e peço desculpa aqui ao público por não ter a convidado. Professora Elizabeth deu a missão para a professora Eliette encontrar o cantor.
E está aqui entre nós, pastor Demi, que também peço uma grande salva de palmas para o nosso pastor. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele é o sexto hino da Bíblia. Isso fez com sexto hino da harpa. Isso fez com que o hino ficasse ainda mais bonito. É ou não é verdade? Então, hoje, a gente pode dizer quem são os grandes responsáveis, os grandes artistas, os grandes personagens. Por hoje nós temos um hino muito bonito, que é o hino de nossa cidade, a música do nosso município. Então, eu não poderia deixar de convidá-la também, nossa primeira-dama, professora Elizabeth Ferraz, a qual também peço uma grande salva de palmas. Uma das pessoas responsáveis por hoje, nossa cidade ter este hino. Foi ela que encontrou o poema, chegou na Secretaria Municipal de Santa Luzia do Paruá, como secretária, encontrou o poema, procurou até encontrar quem fez este poema, depois pediu para que a nossa responsável da banda Laços, transformasse, fizesse algumas correções, adequasse, alguns dos poemas, fizesse com que ela criasse, tornasse daquele poema a música, se preocupou em encontrar o cantor, e hoje está aqui, professor Chico Reis, o responsável pelo poema, professora Sandrinha, responsável pela melodia, banda Laços também, e o nosso pastor pela música. E agora eu peço para que essas 4 pessoas fiquem de pé, para que todos nós também possamos aplaudir de pé os 4, em uma forma de agradecimento por hoje Santa Luzia do Paruá ter um hino tão bonito quanto é o nosso hino. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, hoje, a Câmara Municipal de Santa Luzia do Paruá faz essa moção de aplauso em forma de carinho, de reconhecimento e de respeito e, de uma certa forma, de gratidão por essas 4 pessoas que sentaram, que juntos somaram e fizeram história. Por isso é que eles hoje são dignos dos nossos aplausos. Peço aos colegas vereadores e às vereadoras que aprovem essa moção de aplauso, que torne público. Não teria uma moção mais justa quanto essa, porque o nosso hino, verdadeiramente, ele é um hino bonito e ele precisava ser reconhecido e registrado para que se tornasse marca visível e elogiado aos nossos grandes atores. Desejo aqui uma boa noite a todos, fiquem com Deus e mais uma vez, obrigada por ajudar esta casa a tornar público a nossa querida Sandrinha, da banda Laços, o nosso pastor Demi, o cantor, o nosso professor Francisco Reis, o poeta, e a nossa primeira-dama, a professora Elizabeth, a responsável, quem foi, motivou, procurou, tirou da gaveta e fez sair do papel e hoje tornar aí uma das melhores e belas melodias. Meu muito obrigada a todos. Com a palavra o nobre vereador, irmão Jó. Mais uma vez volto a essa tribuna. Quero completar